Criei meus netos com o pouco que eu tinha, e ainda assim, acabei meus dias num asilo, esquecida por eles. A cama dura, o cheiro de desinfetante e o silêncio do corredor eram meus únicos companheiros agora. Ninguém vinha me visitar, nem no meu aniversário, nem no Natal. Os mesmos netos que eu embalei no colo, que alimentei com mingau e ensinei a amarrar os sapatos, sumiram como se eu nunca tivesse existido. E o pior? Eles me deixaram aqui sozinha, achando que eu não perceberia o abandono disfarçado de cuidado. Mas eu percebi. E, no fundo da minha mala, guardei uma resposta que nenhum deles esperava. Quando minha filha morreu, eu não pensei duas vezes. Peguei os dois pequenos no colo e prometi que seriam meus até o fim. Era uma noite chuvosa quando recebi a notícia do acidente, e naquela mesma madrugada, Lucas e Ana, de apenas 4 e 6 anos, se enrolaram em meus braços como filhotes assustados. Eu já tinha cabelos grisalhos e dores nas costas, mas naquele momento, só importava o calor deles contra o meu peito. Vendi minha máquina de costura, a única coisa de valor que tinha, para pagar o enterro, e desde então, cada centavo que entrava virava leite, caderno ou remédio. Eles me chamavam de vó-mãe, e eu sorria, escondendo as noites em claro. Os anos passaram, e meu pequeno apartamento virou um lar cheio de risadas e lápis de cor espalhados pelo chão. Ensinei Lucas a ler com livros velhos da feira, e Ana adorava quando eu fazia vestidos para suas bonecas com retalhos. Dormíamos os 3 amontoados no mesmo quarto, e eu contava histórias até eles adormecerem, mesmo com minha voz cansada. Nas paredes, marcas de lápis mostravam o quanto eles cresciam a cada ano, e eu me orgulhava, mesmo quando a comida do mês precisava durar mais do que devia. Mas o sacrifício nunca pesou, porque o amor deles era meu sol. Lembro do dia em que Lucas, com 8 anos, me deu um desenho de nós 3 debaixo de um arco-íris e disse: "Vó, quando eu for grande, vou comprar uma casa gigante para a senhora." Ana, sempre mais quietinha, me abraçava sem aviso e sussurrava: "Você é a melhor do mundo." Eu guardava cada palavra como um tesouro, acreditando que nada poderia apagar o que construímos. Só não sabia que, anos depois, aquelas mesmas crianças que eu secava as lágrimas me trocariam por uma vida corrida e um celular que nunca tocava para o meu número. Mas na época, eu juraria com a mão no coração, eles valiam cada ruga a mais, cada noite sem dormir. Afinal, era o meu sangue, meu dever e meu maior erro de confiança. Meus dias começavam antes do sol nascer e terminavam muito depois da lua aparecer. Enquanto eles dormiam, eu remendava uniformes e lavava roupa no tanque, com as mãos calejadas pela água fria e sabão barato. Meu café da manhã era sempre o resto do leite que sobrava dos seus copos, e meu casaco mais quente virou o cobertor de Lucas quando ele teve febre. Fingia que não gostava de bolo para que eles comessem a fatia maior no aniversário, e dizia que já tinha dormido quando passavam a noite estudando para provas na minha cama. Minhas próprias dores? Um segredo guardado atrás de sorrisos e um frasco de analgésico escondido na gaveta. A escola pública não era boa o suficiente para eles, eu sabia disso. Passei 3 verões costurando para vizinhas até tarde para pagar a mensalidade do colégio particular. Minhas vistas embaçavam, mas eu contava moedas no fim do mês com orgulho quando via os boletins deles. Ana precisava de óculos, então vendi a aliança de casamento sem hesitar. "É só um pedaço de ouro", menti quando ela perguntou de onde vinha o dinheiro. Meus sapatos ficaram com solado furado por 2 anos, mas os tênis deles eram sempre novos, comprados em promoção com caderneta de carnê. Nunca reclamei, mas meu corpo sim. As dores nas costas viraram parte de mim, e as tonturas da pressão baixa eram abafadas com açúcar dissolvido na boca. Cancelava meus poucos médicos para levar eles ao dentista, e meu único vestido de sair era o mesmo desde o enterro da minha filha. Só que agora, tingido de preto para esconder os remendos. Quando Lucas quebrou o braço jogando futebol, passei 3 noites no hospital dormindo em cadeira de plástico, mas comemorei quando o gesso saiu. "Vó é forte", eles diziam. E eu acreditava. O mundo deles crescia. O meu, encolhia. Conforme foram entrando na adolescência, meus sacrifícios se tornaram invisíveis. Refeições quentes na mesa viraram encomenda de app que eu não sabia pedir. Meus conselhos viraram coisa de velha, e meu aniversário de 70 anos foi esquecido por uma festa na faculdade. Ainda assim, eu me esforçava. Aprendi a enviar mensagens pelo celular velho só para não incomodar, e deixava lanternas acesas quando sabia que chegariam tarde. Até o dia em que percebi, minhas ligações iam direto para a caixa postal, e a porta do quarto que era nosso agora tinha um cadeado. Mas o pior sacrifício? Fingir que não estava vendo. Sorria quando chegavam de cara fechada,
Dizia tudo bem quando esqueciam minha sopa favorita no mercado, e agradecia os 5 minutos de visita no Dia das Mães. Meu coração se partia cada vez que ouvia vó, não é assim que as coisas funcionam hoje, mas calava. Afinal, quem iria querer uma velha triste no canto da vida movimentada deles? Eu já tinha dado tudo, só não esperava que tudo incluísse meu próprio lugar no coração deles. Eles me chamavam de mãe. Diziam que eu era tudo o que tinham. Lembro como se fosse hoje das noites em que os 3 se espremiam no sofá para ver filmes, com meus braços envolvendo aqueles corpos quentinhos como um ninho. Lucas, com seu jeito arteiro, sempre roubava o último pedaço de pão de queijo, mas depois me presenteava com desenhos de corações rabiscados em guardanapos. Ana, mais reservada, encostava a cabeça no meu ombro e sussurrava segredos de escola enquanto eu afagava seus cabelos. Naquelas horas, o apartamento pequeno parecia o lugar mais rico do mundo, cheio de risadas e promessas não ditas de amor eterno. Nossas tradições eram sagradas. Todo domingo, fazíamos bolo de chocolate juntos, e eles brigavam para quem ficava com a colher de massa crua. Nas sextas-feiras, era pizza caseira, eu fingia não ver quando escondiam azeitonas debaixo do prato. Nos aniversários, eu acordava antes deles para pendurar balões de festa velhos que guardava há anos, e a mesa sempre tinha um presente embrulhado em papel de jornal. Vó, você é a melhor! Gritavam, e meu coração inchava de um orgulho que nem cabia no peito. Acreditava, com toda a minha alma, que aqueles laços eram inquebráveis. Até os pequenos gestos carregavam todo o nosso universo. Quando adoecia, eles faziam desenhos de melhoras e deixavam na minha cama com copos d'água transbordando. Lucas, aos 10 anos, juntou moedas por meses para me comprar um pote de creme para as mãos rachadas. Ana guardava todos os meus bilhetes de tenha um bom dia na carteira, até eles ficarem amassados e desbotados. Ninguém tem uma avó como você, diziam os amigos deles, e eu via o orgulho nos olhos dos meus netos. Na época, eu não sabia que um dia essas mesmas mãos que segurei com tanto cuidado iriam me empurrar para o canto da vida deles. Mas naquele momento, éramos invencíveis. O primeiro aniversário que passou em branco foi o de Lucas. Fiz seu bolo preferido, enfeitei a mesa com os guardanapos de festa que ele adorava e esperei até a madrugada. Quando liguei, ele atendeu entre ruídos de bar. Ah, vó, esqueci de avisar. Saí com os amigos. Doía ouvir a música alta e as risadas ao fundo enquanto segurava o telefone com minhas mãos trêmulas. No dia seguinte, ele apareceu para pegar as sobras do bolo, mas não sentou para comer. Tô com pressa, vó. Outra hora a gente conversa. As desculpas foram se tornando mais frequentes. Ana cancelou nosso domingo de filmes 3 vezes seguidas. Trabalho extra, prova na faculdade, tô cansada. Quando vinha, ficava olhando o celular enquanto eu servia o café, respondendo com monossílabos. Meus, como foi seu dia? Eram cortados por normal ou tanto faz. Comecei a deixar recados na geladeira, mas as respostas vinham por mensagem, frias e apressadas. Vou ver quando der ou depois eu passo aí. Minha casa, que antes era um lar, virou um ponto de passagem. Eles apareciam só para buscar roupas lavadas ou documentos importantes. Lucas começou a reclamar do cheiro de velho do apartamento, e Ana torcia o nariz para minha comida. Tá muito salgada, vó. Deixei de ser convidada para suas conquistas. Descobri que Lucas tinha sido promovido pelo Facebook, e soube do noivado de Ana por um parente distante. Quando perguntei sobre a festa, ela deu de ombros. Ah, vai ser coisa simples. Nem vale a pena você se incomodar. A pior parte era fingir que não estava doendo. Eu ainda ligava todo dia no mesmo horário, mas as chamadas duravam menos de 1 minuto. Continuava fazendo seus pratos favoritos por via das dúvidas, que acabavam estragando na geladeira. Deixava a luz da varanda acesa nas noites frias, um hábito antigo caso precisassem de mim. Até que, num domingo qualquer, percebi, fazia 3 meses que não nos sentávamos à mesma mesa. Meu coração sabia o que minha mente ainda se recusava a aceitar, eu já não era mais parte da vida deles, só uma lembrança inconveniente do passado. Os olhares de pena dos vizinhos doíam mais do que eu admitia. Quando Ana vinha buscar suas coisas, ficava parada na porta como se tivesse medo de tocar em algo. Não precisa entrar, vó, eu pego rápido, dizia, evitando meu abraço. Lucas começou a deixar o carro motorizado do lado de fora, o som alto anunciando sua chegada, e sua pressa para ir embora. Meus presentes de aniversário, antes feitos com cuidado, agora eram entregues em sacolas de farmácia. Toma, comprei qualquer coisa. Eram perfumes fortes demais para meu gosto,
ou chocolates que eu nem podia comer por causa do diabetes. As palavras deles passaram a cortar feito faca sem fio. Essa roupa tá muito velha. Vó. Não usa mais isso, tá me dando vergonha, disse Lucas quando me viu de vestido na missa de domingo. Ana suspirava quando eu contava histórias antigas. De novo essa história? Já ouvi umas 1000 vezes. Até meu jeito de falar virou motivo de irritação. Fala mais alto, vó. Não tô entendendo essa mímica. Comecei a engolir frases junto com um nó na garganta, calculando cada palavra para não incomodar. O silêncio entre nós crescia como uma parede de vidro. Nas raras visitas, eles ficavam grudados nos celulares enquanto eu me desdobrava em perguntas. Tá, sei lá, e depois eu vejo eram as respostas mais comuns. Quando tentava ajudar, Lucas rolava os olhos. Deixa eu fazer do meu jeito, senhora não sabe como as coisas funcionam hoje. Ana começou a marcar encontros em cafés ao invés de vir em casa. É mais perto para mim, mas eu sabia que era para controlar o tempo, 1 hora exata, nem 1 minuto a mais. Até minha saúde virou um incômodo. De novo no médico, vó? Tá ficando hipocondríaca, diziam quando eu pedia ajuda para marcar consultas. Minhas dores viraram piada. Tá velha mesmo, né? E minhas preocupações, neurose de idosa. Quando caí no banheiro e liguei para Lucas, ele demorou 3 horas para aparecer. Precisava vir agora. Tava no meio de um negócio importante. Naquele dia, enquanto ele remexia a farmácia com impaciência, percebi o óbvio. Eu não era mais família, só uma obrigação que eles mal conseguiam disfarçar o nojo de carregar. Foi numa quinta-feira cinzenta que eles decidiram meu destino. Lucas chegou com Ana em um carro que não reconheci, falando em melhor solução com um tom burocrático que gelou meu sangue. Enquanto empacotavam minhas coisas em caixas de supermercado, ouvi Ana sussurrar, só o básico, o resto a gente doa. Meu coração acelerou quando vi meu cobertor de retalhos, aquele que os aqueceu tantas noites, sendo jogado no lixo. Isso aqui tá velho, vó. Lá vai ter coisa nova, disse Lucas, evitando meu olhar. Tentei argumentar com as poucas forças que me restavam. Posso ficar sozinha, prometo tomar meus remédios direitinho, supliquei, segurando a foto dos 3 na parede. Ana tirou-a das minhas mãos e colocou numa caixa. Não vai caber no seu quarto novo. Quando perguntei quando poderiam me visitar, Lucas deu aquela risada sem graça. Claro, vó. Sempre que der. Mas seus olhos diziam outra coisa, aquela expressão de alívio antecipado que nunca esquecerei. A mudança foi rápida e eficiente, como se eu fosse um móvel velho. Em menos de 2 horas, minha vida inteira coube em 3 malas surradas. Ana apontou para meu gato. Lá não pode ter animais, e sem pestanejar, entregou-o para uma vizinha. Quando desci as escovas pela última vez, Lucas já estava buzinando na rua. Anda, vó, tá demorando, reclamou, como se eu estivesse fazendo drama. Minhas pernas tremiam tanto que precisei segurar no corrimão, mas nenhum dos dois ofereceu um braço para me apoiar. O asilo cheirava a desinfetante e solidão. Enquanto preenchiam papéis na recepção, ouvi Ana reclamando do preço. É o mais barato que achei. Me levaram até um quarto minúsculo, com uma cama dura e uma janela gradeada. Olha que legal, vó, até TV tem, disse Lucas, apontando para um aparelho enferrujado. Ana colocou minhas malas no chão e deu um passo para trás, como se temesse que eu tentasse abraçá-la. A gente volta semana que vem, tá? Mentiu, ajustando a bolsa no ombro com pressa de ir embora. A despedida durou menos que um comercial de TV. Um beijo rápido na testa de Ana, um tapinha nas costas de Lucas. Se cuida, vó, disseram quase em uníssono, já com as costas voltadas. Fiquei parada na porta, observando o carro desaparecer na curva, levando junto os últimos pedaços do meu coração. A enfermeira me encontrou ali horas depois, ainda segurando a foto que consegui esconder no bolso do avental. Vai ficar tudo bem, dona Lúcia, disse ela, mas nós duas sabíamos que era mentira. Naquela noite, chorei em silêncio pela primeira vez em décadas. Os gematos dos outros idosos ecoavam pelo corredor, mas meu pranto era mudo. Passei os dedos sobre a foto amassada, Lucas e Ana pequenos, rindo no meu colo, e entendi o que ninguém tinha dito. Aquele lugar não era minha nova casa. Era meu túmulo em vida. E meus netos, as pessoas por quem eu daria minha última gota de sangue, tinham sido os próprios coveiros. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha calma no peito. Dobrei cuidadosamente a blusa de tricô que havia feito para o aniversário de Lucas, aquela que ele nunca usou, e deixei sobre a cama vazia do asilo,
como um último gesto de amor silencioso. Guardei a foto dos 3 dentro da Bíblia, entre as páginas do Salmo 23, onde minhas lágrimas mancharam o verso "Nada me faltará". Quando a enfermeira trouxe o café da manhã, eu já estava arrumada, com os cabelos penteados e um sorriso frágil, mas digno. "Bom dia", disse, como se meu mundo não tivesse desmoronado. Decidi que chorar seria dar a eles mais do que já haviam levado. Passei os dias observando os outros residentes, ajudando onde podia, aprendendo a viver naquele novo deserto. Quando as enfermeiras comentavam que senhora forte, eu apenas acenava, guardando para mim a verdade. Minha força não vinha da coragem, mas da certeza de que eles não mereciam mais nenhum pedaço de mim. À noite, antes de dormir, tocava o medalhão que escondia a única foto que salvara, mas não permitia que as lágrimas caíssem. Minha dor seria minha última herança, e essa, eu não dividiria com ninguém. Foi numa tarde de domingo, quando a solidão pesava mais que os remédios, que o Marcos apareceu pela primeira vez. Ele chegou com vasilha de bolo de cenoura caseiro e um jornal dobrado sob o braço, como se fosse uma visita comum. "Dona Lúcia, sou o Marcos do prédio 4. Passei para saber se precisa de algo", disse, sentando na cadeira de plástico sem cerimônia. Reconheci seus olhos bondosos. Era o mesmo homem que, anos atrás, consertou minha janela quebrada sem cobrar um centavo. Enquanto cortava o bolo, percebi que era a primeira vez em meses que alguém perguntava: "Como a senhora realmente está?" Suas visitas viraram o farol da minha semana. Toda quinta-feira, ele aparecia com pequenos presentes: um livro da feira de usados, meias de lã quentinhas, um vaso de manjericão para minha janela. "Para a senhora não esquecer o cheiro de terra", explicou, sabendo que eu sentia a falta do meu jardim. Diferente dos meus netos, ele nunca olhava para o relógio enquanto eu contava histórias antigas. Às vezes, ficávamos em silêncio, apenas vendo o pôr do sol pintar as paredes do asilo de laranja, um conforto que eu não sabia que ainda existia. Foi ele quem notou minha tosse persistente e insistiu para eu ir ao médico. Quando a febre me derrubou, Marcos foi o único que apareceu com sopa quente e remédios. "Seus netos sabem que a senhora está doente?", perguntou a enfermeira, e nós trocamos um olhar que dispensava palavras. Enquanto me ajudava a tomar o chá, ele disse baixinho: "Minha mãe também fazia assim, com um pouco de gengibre." Naquele momento, entendi que a bondade dele não era piedade, era apenas o que humanos deveriam fazer uns pelos outros. E pela primeira vez desde que me deixaram ali, senti que ainda pertencia a algum lugar. Lembrar do Marcos era como revisitar cenas esquecidas de um filme bondoso. Revivia ele carregando minhas compras pesadas do mercado em dias de chuva, insistindo para que eu ficasse com o guarda-chuva dele. "Dona Lúcia, com esse tamanho, a senhora vai virar uma pipa", brincava, enquanto a água escorria por seus ombros largos. Nas manhãs de inverno, antes de ir trabalhar, ele aparecia para trocar minhas lâmpadas queimadas sem que eu pedisse. "Já tô aqui mesmo", dizia, como se fosse coincidência, não cuidado. Meu pequeno jardim era sua obra secreta. Quando minhas dores nas costas pioraram, acordei certa manhã e encontrei os canteiros podados, a terra revolvida. Marcos estava ajoelhado entre as flores, as mãos sujas de terra, cantarolando baixo. "Ah, Dona Lúcia, tô aqui fazendo serviços e vi que suas roseiras precisavam de ajuda", mentiu, esfregando a testa e deixando um risco de terra. Lembrei de Ana e Lucas passando correndo por ele na calçada, sem nenhum bom dia. Os mesmos netos que nunca pegaram numa enxada para me ajudar. Até nos detalhes mais simples, sua atenção era constante. Ele decorava minhas preferências, sabia que eu gostava do pão mais crocante da padaria e sempre pegava um para mim nas cestas. Quando eu reclamava de barulho na rua, aparecia com uma planta nova para minha janela para ajudar a abafar o som. Enquanto meus netos reclamavam do cheiro de comida velha do meu apartamento, Marcos pedia receitas e elogiava meu frango com quiabo. "Isso sim é comida de verdade", dizia, limpando o prato até o último grão de arroz. Cada memória dessas era um fio invisível tecendo a verdade. Ele sempre foi família, muito antes do asilo, muito antes do abandono. Foi numa dessas tardes tranquilas, enquanto tomávamos café no pátio do asilo, que Marcos soltou a frase que mudou tudo. Ele colocou suavemente um cobertor sobre meus joelhos quando o vento ficou mais frio e disse, olhando para o horizonte: "Dona Lúcia, tem gente que só percebe o valor dos outros quando já perdeu." Seus olhos tinham uma tristeza que eu nunca tinha notado antes. "Minha mãe passou o mesmo que a senhora", confessou, enquanto eu segurava sua mão calosa, reconhecendo naquele toque todas as vezes que ele me ajudou sem esperar nada em troca. Aquela conversa plantou em mim uma semente de paz que eu não sabia ser possível.
O senhor acha que vale a pena guardar rancor? Perguntei, enquanto um pardal pousava perto de nós. Marcos sorriu e apontou para o pássaro. Olha só, ele não perde tempo pensando nos que voaram embora, só cuida do que tem hoje. Naquele momento, senti algo dentro de mim se acertar, como um relógio que volta a marcar a hora certa. E pela primeira vez, pensei que talvez meu testamento não fosse sobre punição, mas sobre reconhecer quem verdadeiramente me viu como pessoa, não como um fardo. Naquela noite, enquanto o asilo dormia, peguei a velha caneta que guardava desde os tempos de professora. As folhas do documento brilhavam sob a fraca luz do abajur, esperando minhas decisões finais. Escrevi com calma, sem pressa, cada letra sendo um adeus consciente ao que um dia acreditei ser minha família. Meu apartamento, minhas economias, até o colar de pérolas da minha avó, tudo meticulosamente destinado a quem nunca me pediu nada, mas sempre me deu o essencial. A mão não tremeu quando assinei, apenas deslizou suave sobre o papel, como se finalmente estivesse corrigindo um erro antigo. Não havia raiva no meu coração, apenas uma estranha leveza. Enquanto dobava o testamento, lembrei das vezes que Lucas e Ana pequenos dormiam em meus braços, e sorri para aquelas memórias que ainda eram minhas. Mas também pensei nas mãos de Marcos consertando minha cerca, nos potes de geleia que ele trazia porque lembrei que a senhora gosta, no jeito como ele me ouvia como se minhas histórias valessem ouro. O amor não tinha deixado de existir, apenas mudou de endereço, e agora eu o reconhecia com clareza cristalina. Deixei o envelope sobre a mesa, sabendo que era meu último ato de amor próprio. Na manhã seguinte, chamei a assistente social e pedi que guardasse o documento em lugar seguro. Quando ela perguntou se eu não queria rever meus netos antes, balancei a cabeça com um sorriso tranquilo. Já fiz tudo o que precisava, respondi, olhando pela janela onde o manjericão de Marcos começava a florescer. A vida, percebi, tinha me dado uma segunda chance de entender o que realmente significava família, e dessa vez, eu não erraria o caminho de casa. Parti numa manhã de primavera, enquanto o sol entrava suave pela janela do asilo. Marcos estava lá, segurando minha mão enquanto eu fechava os olhos pela última vez, sussurrando que tudo ficaria bem. Minha partida foi tranquila, como quem finalmente entrega um fardo pesado demais para carregar sozinho. Quando meus netos foram avisados, demoraram 3 dias para aparecer, tempo suficiente para o velório simples que Marcos organizou já ter terminado. Eles chegaram com pressa, olhando para os lados, calculando o valor das poucas flores que ainda restavam. O escritório do advogado foi onde a máscara finalmente caiu. Lucas chegou primeiro, com uma gravata nova e um sorriso confiante de quem espera boas notícias. Ana veio atrás, reclamando do trânsito, já falando em reformar a casa da avó. Quando o advogado leu em voz alta que tudo, a casa, as economias, até os móveis antigos, estava destinado a Marcos Rocha, pelo cuidado e amizade demonstrados, o silêncio que se seguiu foi cortante. Lucas empalideceu, agarrando os braços da cadeira como se estivesse caindo. Isso é algum tipo de piada, gritou, seu terno caroço lhe parecendo ridículo naquele escritório modesto. A fúria deles foi tão previsível quanto triste. Ana chorou, mas não de saudade, de raiva. Ela não estava bem da cabeça. Um estranho ficar com o que é nosso por direito, berrou, enquanto o advogado calmamente apontava minha assinatura clara e as testemunhas do documento. Lucas tentou argumentar, dizendo que eu não tinha condições mentais, mas suas palavras morreram quando o advogado colocou sobre a mesa fotos minhas com Marcos nos últimos meses, eu sorrindo, com o bolo de aniversário que ele trouxe, eu sendo ajudada a caminhar no jardim que ele cultivou para mim. Eles saíram do escritório como haviam entrado em minha vida, sem olhar para trás. O advogado me contou depois que Ana bateu a porta com tanta força que fez um quadro cair. Lucas jogou no lixo a foto nossa que ainda carregava na carteira, antes de entrar no carro importado que eu ajudei a pagar. Enquanto isso, Marcos estava ajoelhado no meu túmulo simples, limpando a lápis com um pano úmido e deixando um pequeno vaso de margaridas, as mesmas flores que eu plantei na janela do asilo. A vida, afinal, tinha seu próprio jeito de acertar as contas, sem alarde, sem espetáculo. Apenas justiça silenciosa, como meu último gesto de amor. Nas semanas seguintes, meus netos transformaram minha memória em moeda de troca. Lucas deu entrevistas ao jornal local, chamando-me de velha amarga e afirmando que Marcos me manipulou no asilo. Ana postou fotos antigas nossas nas redes sociais, com legenda, saudades da avó que nos amava de verdade, omitindo os 3 anos de esquecimento. Vizinhos contaram depois que eles tentaram processar o testamento, mas desistiram quando perceberam que as testemunhas eram enfermeiras e assistentes sociais,
pessoas que viram de perto cada dia que passaram sem me visitar. Nunca houve um pedido de perdão, apenas revolta pelo que perderam. Quando descobriram que Marcos doou parte da herança para reformar o asilo onde vivi, Lucas esmurrou a parede do corredor do fórum, deixando um buraco que depois precisou pagar. Ana, por fim, mudou-se para outra cidade, apagando qualquer vestígio de mim de suas redes sociais. Mas nas fotos que o Marcos guardou, eu continuo sorrindo, não pelo que deixei para trás, mas pela paz que finalmente encontrei ao entender que família não se mede por sangue, e sim por cada gesto silencioso de amor verdadeiro. Hoje, enquanto o vento balança as margaridas no meu túmulo, vejo a vida que plantei florescer de outro jeito. Marcos transformou minha casa antiga num abrigo para idosos abandonados, onde minhas receitas ainda são servidas e minhas histórias contadas. Meus netos tornaram-se apenas fantasmas do meu passado, presos na própria amargura. Aprendi tarde, mas aprendi bem. Amor não se mede por obrigação, mas por escolha diária. E no fim, fui presenteada com a mais bela das justiças, ser lembrada não por quem eu criei, mas por quem me escolheu. Quem ama de verdade, não some. E quem valoriza em silêncio, merece tudo. Minha história não é sobre vingança, mas sobre gratidão que brota mesmo no solo mais árido. Porque no final, o que ficou não foi a dor do abandono, mas o jardim que floresceu entre duas almas que se encontraram no momento certo. E isso, meus queridos, é a única herança que realmente importa. De qual cidade você está acompanhando esta história? Compartilhe nos comentários onde esta narrativa chegou e se ela ressoou em seu coração. Se desejar acompanhar mais histórias como esta, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. E se conhecer alguém que precise refletir sobre os laços que realmente importam, compartilhe esta mensagem. Porque toda vida tem uma história, e toda história merece ser lembrada.